Ti que esperamos, e nós esperamos, Deus, em nome de Jesus, que grandes coisas o Senhor faça por nós, Pai. Manifesta em nome de Jesus com a Tua luz, manifesta em nome de Jesus com a Tua glória, e faz de nós, homens e mulheres, tomados pela Tua presença, assistidos pelo Senhor, e em todo o tempo da nossa vida, Pai. Não esqueça de nenhum dos Teus benefícios acerca da nossa vida. É o que eu peço em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. E amém. Amém. Graças a Deus. Então já senta aí, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Eu tenho uma palavra de Deus para nós nessa noite. Nós estamos falando de fé. E a fé é o que move o coração de Deus para que Ele faça aquilo que você está esperando da parte dEle. Tem pessoas que elas vêm para Deus e elas estão passando fome. Elas precisam de um prato de arroz com feijão. Presta atenção, escute. Eles estão precisando de um prato de arroz com feijão. É tão pouco, é tão nada para Deus. E Deus, Ele dá esse prato de arroz com feijão para você ficar forte e você continuar exercitando aquela fé que te deu um prato de arroz com feijão. Mas só que a verdade é, muitos crentes, depois que eles recebem o arroz com feijão, eles, ao invés de ficarem fortes e começar a praticar aquilo que Deus espera para poder conquistar mais de Deus, não, eles estão satisfeitos só com aquela força no prato de arroz com feijão e já não fazem mais a vontade de Deus. Eles não querem mais aquilo que Deus me deu, tá bom? Então eu já não faço mais aquilo que é necessário. Mas só que a verdade é, o que uma vida dessa vai produzir a partir do momento que está satisfeito só com aquele prato, sendo que Deus, Ele quer que você vá para o mercado fazer compra. Deus, Ele quer que você encha 1, 2, 3 carrinhos, porque Ele é Deus de abundância. Mas a verdade é, muitos crentes estão enterrando esse talento que é a fé. Muitos crentes, eles não estão fazendo prova de Deus. Eles recebem aquilo que precisam e eles se trancam no mundinho deles e Deus fica triste, sabe por quê? Porque eu creio que Deus olha dos céus e diz assim: eu tinha tanto mais para você, eu queria fazer você uma mulher diferenciada das outras, eu queria fazer de você um homem próspero, muito mais que os outros, mas infelizmente o que acontece? Ele diz assim: eu não vou poder fazer, porque aqueles que eu esperava que exercitassem a fé, aqueles que eu pensava que iriam crescer na fé, infelizmente eles ficaram na metade do caminho. Infelizmente eles não quiseram nada comigo. E tem um monte de crente dentro da igreja. Eu tenho até vergonha de dizer que é crente, porque infelizmente Deus, Ele faz uma obra, a pessoa já não quer mais nada, aí fica cansada, fica desanimada. Aí a pessoa que nunca teve um tostão, nós já vamos para a palavra só para você entender, a pessoa não tinha um tostão, nem trabalhando estava. Deus abre uma porta de emprego, a pessoa diz assim: não, eu tenho que pagar minhas contas, já não dá dízimo. Mas antes de estar trabalhando, dizia assim: Deus, me abre uma porta, porque eu sou fiel ao Senhor, eu vou fazer, eu vou dar, eu vou tal. Só um exemplo, é aquela fé para receber, mas depois que recebe, vira as costas para Deus, e aquela fé que existia, a fé vai morrendo, e a própria pessoa acaba matando a fé que Deus colocou na vida dela ou dele. Então eu lhe digo, abre o teu entendimento. Você quer bênçãos de Deus? Seja fiel. Você quer bênçãos de Deus? Tenha fé e não mate a tua fé, mas deixe que essa fé, ela cresça mais e mais dentro do teu ser. Nós abrimos a reunião com 1 de João 5,4, porque todos os que são nascidos de Deus vencem o mundo. O que ele quer dizer? Todos os que são nascidos de Deus. Você já desceu as águas. Quantos aqui já foram batizados nas águas? E por você ser batizados nas águas, diz a Bíblia que quando você desce as águas, morre o velho homem, o homem e mulher que era um fracassado, um derrotado, aquele que
não tinha mais direito a ter uma vida de abundância, de abastança, ou no sentido homem e mulher, mas quando você nasce de novo, você nasce em novidade de vida, podendo tudo, porque tudo é teu, tudo é nosso, porque Jesus conquistou lá no Calvário tudo que diz respeito à vida. E nesse sentido, você que é nascido de Deus, você tem que vencer o mundo. Você que é nascido de Deus, você tem que vencer a miséria. Você que é nascido de Deus, você tem que vencer aquilo que lhe prende e te faz escravo. Você que é nascido de Deus, você tem que ser diferenciado, porque você não nasceu do diabo, você não nasceu do fracasso, você não nasceu da derrota, você não nasceu para ser escravo, mas o Senhor, Ele te tirou do vale da sombra da morte, Ele te tirou do campo da escravidão e te trouxe para uma vida de liberdade, porque aonde há liberdade, se você é livre, em ti habita o Espírito Santo de Deus, e se habita o Espírito de Deus, é por isso que você vence o mundo. E para vencer o mundo, a própria palavra diz, e João está dizendo, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E eu lhe digo em nome de Jesus, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu lhe digo em nome de Jesus, se você é aquela pessoa que nasceu de novo, conforme a palavra de 1 João 5,4, se você é essa pessoa que Deus te chamou, porque Deus ele não atrai qualquer um, Ele dá oportunidade para todos, mas nem todos são atraídos por Ele. E se você foi atraído, entrou por aquela porta, ou já entrou em alguma outra porta de uma igreja, é porque Deus tem uma obra na tua vida. E a partir do momento que essa obra começou, foi pela fé. Você entrou por aquela porta, ou qualquer outra porta, foi pela fé. Porque se você não tivesse uma pequena porção de fé, que o próprio Deus diz que Ele que nos dá, você não estaria diante dEle, ouvindo a palavra dEle. E a verdade é essa fé que vence o mundo, que Jesus fala por intermédio do João, porque Jesus é a palavra. Não estou confundido, porque Jesus é a palavra. Você entende isso? Não. E a realidade é, João ele diz que aqueles que vencem o mundo, o que vence o mundo, é o que ele está dizendo, é a nossa fé. Você habita num mundo que jaz no maligno, mas você precisa ter fé para viver esse mundo. Você precisa ter fé para acreditar nesse Deus. E eu vou lhe trazer a vida de um homem chamado Elias. Lá em 1 de Reis, capítulo 18, nós vamos falar de Elias. Elias, ele abre os lábios e ele chega diante do rei Acabe, esposo de Jezabel, e ele diz para Acabe: viva o Senhor meu Deus, em cuja presença estou, que a partir de hoje, ou melhor, que desses anos, é a palavra dele, não é hoje, mas ele falou naquele dia, para começar a partir daquele dia, não vai haver mais chuva nessa terra, não vai haver mais orvalho nessa terra, segundo a palavra que sai da minha boca. Esse homem, ele era um homem de fé, era um homem simples que nem eu, você. Ele aprendeu de Deus porque ele conheceu a Deus como você e eu conhecemos. E a realidade é, Deus colocou no coração aquela fé para que ele dissesse ao rei, e conforme ele falou, foi o que aconteceu. Ele falou que não choveria, e durante 3 anos e 6 meses não caiu chuva sobre a face da terra. Durante 3 anos e 6 meses não houve orvalho sobre a terra, não nasceu uma planta sequer, a não ser as plantas desérticas, mas o resto, nada tinha vida, porque um homem se decidiu abrir a boca e falar que não aconteceria segundo a palavra de Deus. E ali no versículo 41 do capítulo 18, ele vem novamente, aquele homem que havia dito que não iria chover, agora ele vem e dá uma palavra e diz assim, olha, então disse Elias, 18:41, a Acabe, sobe, você encontrou aí, amém? Sobe
Alguém está faltando achar? Quantos acharam? Você achou? Diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Olha para mim em nome de Jesus. Este homem, ele olha para o rei e ele diz assim: olha, rei, você vai, come e bebe, porque eu ouço um ruído de uma grande chuva que vai vir sobre o seu reinado. É uma grande chuva que vai vir sobre os pastos, sobre tudo aquilo que está sem vida, porque conforme eu estou falando, é o que eu creio que vai acontecer. E eu lhe digo em nome de Jesus, nós que estamos dentro de uma igreja, nós temos que ter essa palavra profética nos nossos lábios, porque quando nós abrimos a boca em nome de Jesus, nós somos boca de Deus. Quem acredita nisso? Quando nós abrimos a nossa boca para falar a palavra de Deus, o Senhor honra a palavra que sai dos nossos lábios, e muitos de nós não estamos produzindo aquilo que Deus espera. Este homem, ele olha para o tempo seco, ele olha para o céu claro, o sol escaldando o corpo, a mente, a cabeça daquele povo, mas ele olha e ele crê que naquele dia Deus vai dar chuva para aquela terra, e ele fala para o rei, e o rei acredita, e ele sobe para comer e beber, e o homem de Deus, depois que ele falou, sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar. E muitos de nós esperamos que as pessoas falem para nós. Nós queremos uma revelação de Deus da boca do pastor, ou da boca da profeta, ou da boca de sei lá quem for. Mas a verdade é, olha para quem está do seu lado e diga assim: você pode produzir para a tua vida, por intermédio das tuas palavras, o bem de Deus. Amém? Você pode produzir por palavras. Aquilo que você não tem, você pode trazer para a tua vida. Aquilo que não existe, por palavras, porque o próprio Deus mesmo diz: abra a tua boca que eu a encherei. E eu lhe digo em nome de Jesus, muitas das vezes a nossa boca ela é cheia, sabe do que? De praga. A nossa boca muitas das vezes é cheia, sabe do que? De maldição. A nossa boca muitas das vezes é cheia, sabe do que? Eu não consigo, não vai dar certo, não tem jeito, como é que eu vou fazer? Quem que vai me ajudar? Quando você poderia dizer: eu tenho socorro, porque o meu socorro vem de Deus. Eu tenho a solução, a minha solução está em Deus. E muitas das vezes nós vamos enterrando a nossa fé, porque não há uma palavra de crença, não há uma palavra de determinismo nos nossos lábios, não há uma palavra de mudar a situação dentro da nossa casa. Que inferno de casa, que inferno de vida, só me dá problema, só me atrapalha, só me incomoda. Ao passo que você poderia dizer: dentro da minha casa a presença de Deus, e tudo que está errado, Deus vai restaurar. Tudo que está errado, a presença do Espírito Santo vai renovar. Isso é palavra profética. Isso é palavra que Deus está esperando de você, de você, de você, de todos nós. Isso é palavra que Deus está esperando, porque se você abrir a boca conforme a palavra dele, você disser: Pai, a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então dentro da minha casa não é casa de confusão, não é lugar de briga, não é lugar de contenda, mas é lugar de paz, porque o Senhor prometeu estar dentro da minha casa. O Senhor prometeu colocar a presença do teu Espírito Santo sobre a vida dos meus, e eu creio em nome de Jesus. Isso é palavra profética, isso é acreditar no que Deus está falando, isso é fé. E eu lhe digo em nome de Jesus, é fé que está faltando na vida de muitos de nós. É fé que está faltando. Por quê? Porque Deus, ele olha para nós, ele precisa que alguém tenha essa fé do homem de Deus. Ele olhou para o céu, o sol quente, aonde um deserto, aonde a terra estava se abrindo de tão seca. Você sabe o que é? Você já viu uma terra que vira um torrão cheio de rachado?
por falta de chuva, você já viu isso? E era o que Elias via, era o que os olhos dele conseguiam enxergar, mas ele não olhava com os olhos carnais, ele tinha visão espiritual. E põe a mão no teu coração e diga assim: eu preciso ter visão espiritual diante dos problemas que advêm sobre os meus olhos. Eu preciso parar de enxergar o problema e olhar para a solução com fé que vem de Deus. Amém? Você precisa começar a entender isso. E muitos olham o problema e ficam presos no problema. Muitos estão fazendo bobagem por causa do problema. Você sabia disso? Você acredita no que eu estou falando? Quem acredita no que eu estou dizendo? O problema é tão sério que deixam pessoas perturbadas. O problema é tão sério que levam pessoas a vias de fato. O problema é tão sério que levam mulheres, homens de Deus, a amaldiçoarem pessoas que estão no mundo. E eles dizem assim: mas tu não é de Deus e está me amaldiçoando? Tu não é de Deus e está me apontando o dedo? Tu não é de Deus e está falando esse tipo de conversa, de palavrão? Tu é ou não é de Deus? E as pessoas acabam se perdendo, sabe por quê? Porque o problema fez com que elas se escravizassem ou se tornassem escravas. E quantas pessoas escravas de problemas, conta para pagar, falta de emprego, ou uma dorzinha, ou uma enfermidade, ou sei lá o que for, que dói um dia, dói 2 dias, dói uma semana, e a pessoa já diz assim: que droga de vida, Jesus falou que cura, mas eu oro, e nada acontece. Eu não vou nem orar mais nada, porque eu oro e não resolve, eu não tenho fé para isso. Olha só, pessoas falando assim, pessoas que deveriam estar ligadas ao Senhor, usando de palavra profética, porque a palavra profética, ela muda a situação. A palavra profética faz com que Deus mova a mão dele na direção do teu fracasso, na direção da terra seca, na direção do lugar onde não produz nada. Ele há de trazer uma produção abundante. Sabe por quê? Porque tem alguém que fala o que ele quer ouvir. E eu lhe digo em nome de Jesus: abre o teu entendimento. Esse homem, ele subiu ao cume do monte, ele subiu no monte para poder buscar a presença de Deus. E lá no versículo de número 42, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. É isso que está aí no finalzinho? Agora eu lhe digo em nome de Jesus: imagine esse homem, um calor, um sol escaldante, e ele tem que subir um monte para poder buscar Deus. Porque antigamente as pessoas, para buscarem a Deus, e hoje mesmo tem igreja que eles vão para o monte orar. E o monte é um monte pior de subir, é aquele cheio de pedra, aquele cheio de lugares sinuosos, cheio de dificuldade para chegar até o lugar, para poder sacrificar e Deus enxergar que o que eles estão fazendo é um sacrifício para buscar a presença de Deus. E Elias, quando ele subia aquele monte, eu creio que ele suava, eu creio que o cansaço bateu, eu creio que a vontade de parar na metade do caminho veio, mas ele tinha fé, ele não desistiu. E eu lhe digo em nome de Jesus: quantos de nós estamos desistindo das coisas de Deus no meio do caminho? Quantos de nós paramos de orar acerca daquele milagre, daquela bênção, porque nós já oramos 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, e não queremos orar mais, porque não aconteceu ou não está acontecendo o que nós esperamos? Quantos estão aí no dia a dia desanimados? Sabe por quê? Porque quando a coisa está boa, eu não preciso orar, é o que dizem. Agora, quando o negócio está feio, o negócio está bravo, aí eu acordo 2 horas da manhã para orar a Deus. Eu já não como um pãozinho com queijo, com manteiga, não tomo café. Sabe por quê? Porque o negócio está feio e eu tenho que jejuar para Deus operar o milagre na minha vida. Você está entendendo? Eu tenho que vir para a igreja. Quantas pessoas a vida melhora? E eles começam a dizer: eu não vou na igreja hoje, eu estou tão cansado. Eu estou tão cansado.
Daí vai no outro dia, eu não vou hoje também, estou tão cansado. Eu estou tão cansado. Daqui a pouco não vai de novo. Hoje eu estou com sono, eu tenho um compromisso, ou eu tenho não sei o que, ou eu tenho não sei o que lá. Mas quando não tem nada, está tudo quebrado, está tudo destruído, sabe onde que eles estão? Estão dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Porque eles precisam de Deus. Eles têm fé para buscar Deus e sabem que se encontrando com Deus ou estando na presença de Deus, Deus vai dar aquilo que eles necessitam. Agora a pergunta que vem: por que as pessoas não têm fé para permanecer diante de Deus quando Deus dá alguma coisa? Por que as pessoas não têm fé para continuar buscando mais e mais? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Tem pessoas que recebem uma coisinha e já está bom. Esse homem, ele poderia dizer assim: olha, eu já falei, e da onde eu estou eu não preciso subir montanha nenhuma. Eu falei, Deus vai honrar o que eu falei, mas não. Ele falou: não, eu estou acostumado a falar com meu Deus lá no monte. E ele subiu aquele monte, e ali diz que ele inclinou-se por terra, e ele colocou o rosto entre os joelhos. Ele colocou o rosto entre os joelhos, como a mãe que tem no ventre e carrega o filho. Sabe, você já viu a criança dentro do ventre da mãe, como é que é? Ela fica tudo embolada assim. É como se alguém estivesse numa posição fetal, do feto. Foi nesse sentido que ele se dobrou ali e ele buscava a Deus. E no 43 diz assim: e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Sabe, a verdade é, esse moço que ele pediu para que fosse ver se tinha alguma nuvem vindo, se tinha alguma chuva já pronta assim nos céus, no sentido das grandes nuvens pesadas. Esse moço, ele subiu também ao monte, e do monte ele disse assim: olha, não há nada. Muitas das vezes eu vou dizer, e eu quero dizer para você porque eu vivo isso. Eu, como pastor, eu sei orar. Eu sei colocar diante de Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que nós temos necessidade, mas quantas vezes eu oro, e eu não tenho aquilo que eu busco. Deus não me responde conforme eu espero. E a verdade é, às vezes a impressão que dá é que Deus nos abandonou. A impressão que dá é que Deus não está nem aí conosco. E nós queremos um sinal de Deus para nós ficarmos felizes, mas o sinal não aparece. Nós queremos uma mudança para dizer: Deus está agindo, mas não há mudança. E muitas das vezes a pessoa, por não ver uma mudança, sabe o que ela faz? Ela desanima. Sabe o que ele faz? Desanima. Não, eu pensei que eu ia receber uma oração, ia melhorar, mas eu recebi a oração, não aconteceu nada. Credo. Mas não, o homem de Deus, ele fala para o moço: olha, você sobe lá e me traz notícia. O que você acha que o homem de Deus esperava ouvir do moço? Hein? Será que ele não esperava algo positivo? Será que ele não esperava algo que enchesse o coração dele? Mas só que na primeira não foi, na segunda não foi, na terceira não foi, na quarta não foi, na quinta não foi, na sexta não foi. E diz a Bíblia que o homem de Deus não desanimou e não deixou que o moço dele desanimasse. O moço foi e voltou por 6 vezes com uma negativa. Agora eu pergunto: por quantas vezes você iria ao monte, sendo que da primeira vez você não viu nada, da segunda vez também você não viu nada? Alguns na segunda já desistiriam: eu não vou nada porque não tem lá, aquilo que eu queria ver não tem. Alguns na terceira, uns mais insistentes na quarta. Olha, eu vou dizer para você, são muito poucos que eu poderia dizer que iriam uma quinta. São muito ou quase ninguém que eu poderia dizer que voltaria uma sexta. Sabe por quê? Porque muitos de nós temos esse dom estranho de desanimar quando não enxergamos aquilo que queremos que aconteça. Muitos de nós ficamos tristes quando não acontece aquilo que os nossos olhos podem ver. Muitos de nós
ficamos tristes. Nós recebemos uma oração de portas abertas, de oportunidade para o trabalho, e batemos nas portas, as portas não abrem, e quem paga o preço é quem está à nossa volta. Vai ter que escutar a nossa revolta. Nós oramos para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo outro, para Deus dar aquilo, para Deus dar aquilo outro, e acabando Deus não dá, Deus não faz, Deus não me responde na primeira, na segunda, e eu já digo, seja o que Deus quiser, porque orar eu não oro mais. Eu já orei e não aconteceu nada. Se Deus quiser, Ele faz, porque eu não vou pedir mais nada. E eu lhe digo em nome de Jesus, que nível de fé? Que fé é essa? Mas o moço, ele foi e voltou 7 vezes. E no 44 diz, e sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma nuvem pequena, como a mão de homem subindo do mar. Sabe, às vezes Deus, Ele faz com que coisas pequenas aconteçam na tua vida, sabe, para você poder glorificar e poder você enxergar e poder falar assim, é Deus que fez isso, foi Deus que me fez isso, foi Deus que me trouxe essa resposta, foi Deus que me trouxe, é um milagre pequenininho. Eu não falei cedo porque cedo tinha uma pessoa aqui que está com a unha encravada, então eu não podia falar, sabe? Mas eu lhe digo, você com uma unha encravada, se você tiver fé a orar a Deus, pode ter certeza que Ele desencrava a tua unha. Você acredita nisso? Quem pode crer nisso que eu estou dizendo? Você acredita que a tua unha encravada, enterrada na carne do teu corpo, se você orar, tiver fé, Deus Ele faz que a unha fique reta e ela saia para fora da carne. Você pode ter uma feridinha, aquela feridinha que você vive tocando a unha e ela sai a casquinha e sai sangue. Sai a casquinha, sai sangue. Mas o dia que você tiver fé e acreditar e orar, você vai ver que a casquinha vai cair e você não vai precisar cutucar e você vai ver uma obra de Deus. São coisinhas pequenas, são coisinhas insignificantes, mas é diante das coisinhas pequenas é que você pode dizer, Deus está na minha vida, Deus respondeu a minha oração. Você consegue entender? Mas só que a verdade é, você vê as coisas pequenas, mas as coisas pequenas para algumas pessoas não está interessando mais. As coisas pequenas já não está fazendo frente àquilo que as pessoas estão esperando. Eu lhe digo em nome de Jesus, eu já contei tantas testemunhos da mulher que ela se assenta à mesa e a casa dela, uma pobreza, e eles tinham arroz e feijão para comer. E aquela mulher dizia, Deus, que vontade de comer um bife. Oh Deus, o Senhor podia enviar alguém para me dar um bife, porque eu estou com vontade de comer bife. E ela abençoou aquele alimento, estava comendo com os filhos, e diz que bate na porta. E na batida da porta, ela vai atender. E quem é que está à porta da casa dela? Um mendigo, um andarilho, um pedinte. E aquele pedinte com um embrulho na mão, e ele fala assim, dona, eu não quero nada, eu não vim pedir nada, eu não preciso de nada. A única coisa que eu quero, eu comprei uns bifes aqui, e está aqui o pão e o bife. Eu só queria que a senhora me passasse 2 lá na frigideira, para eu poder comer no pão. A senhora pode fazer isso para mim? E aquela mulher, desesperada, porque ela havia pedido algo que ela não pensava que Deus iria fazer daquela maneira. Mas o nosso Deus, Ele faz as coisas que você nem pensa ou imagina. Aquilo que você não entende é o que Deus está querendo e está preparando para operar na tua vida, para operar na tua vida. E diz aquela mulher que entrou dentro de casa e colocou aqueles 2 bifes, fritou e levou para aquele homem na porta. E levou o resto, porque o homem não falou nada, não havia falado nada ainda. E ela levou o embrulho com o resto da carne. E aquele homem falou para ela assim, a senhora pode ficar com o resto, eu só quero que a senhora fritou e põe no pão para mim. E aquela mulher, quando entrou para dentro de casa, disse que ela caiu de joelho. Ela chorava e glorificava a Deus.
Mas ela sentiu no coração de sair correndo para agradecer para aquele homem que havia feito aquilo, aquele mendigo. Mas só que quando ela saiu na porta da casa, sabe o que aconteceu, irmãos? Ela não viu mais aquele homem. E diz que a rua dela é tão comprida que aquele homem não podia ter sumido. Aquele homem não podia ter desaparecido. Mas aquele homem sumiu. Desapareceu. Fé. Ela orou pedindo o quê? Um bife. E o que Deus fez? Deu bife para ela. E eu digo, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um tempo onde Deus, Ele está testando a nossa fé. Hoje pela manhã, eu não pude contar o testemunho. É assim, eu estou assim. Dependendo da pessoa que está, eu não posso falar. Só porque, para não ficar uma coisa estranha. E eu fui fazer uma visita ontem, só para você entender, nós não vamos botar lá, está tudo dentro da palavra. E a visita que eu fui fazer, e foi conversa para lá, e conversa para ali, para cá, para lá, para cá. Daqui a pouco diz assim, mas esse dinheiro que o senhor está pagando para o advogado é muito caro. É muito dinheiro. Se eu fosse o senhor, não pagava mais nada, esquecia isso. E eu falei para ela, eu vou enterrar minha fé. Eu vou enterrar minha fé, vou enterrar o talento daquilo que eu creio. Não, irmão, eu vou continuar firme nesse propósito. Outra coisa, o senhor está abrindo, tem essa igreja, o senhor abriu outra igreja lá, agora está abrindo outra igreja na tua casa. Isso é muito trabalho. É melhor um pássaro na mão do que 3 voando, o senhor não acha? Eu disse assim, não, eu só tenho 54 anos de idade, eu estou no vigor de pessoa de 18, e eu quero trabalhar, eu quero fazer a obra de Deus. Daí a pessoa olhou para mim, então tá bom. Me fala uma coisa, como é que funciona esse negócio de ajuda missionária? Eu falei, funciona, cada um dá o tanto que quer, faz o que quer, quanto quiser, e amém. Então o senhor pode contar comigo, que a partir desse mês, agora que é o mês que vem, eu vou começar a ajudar a obra missionária. Por que eu estou contando isso? Porque eu orava a Deus, Senhor, envia pessoas que queiram ajudar, envia pessoas que queiram pegar na horda da veste do profeta, para a gente poder, meu Pai, pagar esse advogado. Cada um der um pouquinho, nós vamos embora, mas eu não vou pedir para ninguém, mas o Senhor levanta a pessoa, sem fé. E Deus começou já a tocar corações. Então eu lhe digo em nome de Jesus, tudo que nós oramos tendo fé, é o que Deus vai fazer para a nossa vida. Tudo aquilo que Deus espera que nós façamos, se nós não fizermos, Deus não pode fazer a parte dele. Se você não se atrever a acreditar que Deus pode, que Deus quer e que Ele vai fazer, você nunca vai sair do lugar onde você está. E diz a Bíblia, e sucedeu que a 7ª vez, diz, eis aqui uma pequena nuvem, são pequenos milagres, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe, e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para a cidade. Irmãos, eu vou lhe dizer em nome de Jesus, tudo isso que aconteceu foi num momento difícil, onde o povo estava sofrendo, onde a água para tomar era racionada. Eu creio que banho não se tomava, eu creio que para fazer comida era um desespero, mas Deus operou na vida de uma multidão por causa de um homem. Deus agiu na vida ou no reinado de um rei, porque naquele tempo se falava de milhares de pessoas, sabe? O próprio Moisés, ele fala do povo de Israel em 600 mil homens. Agora você imagina 600 mil homens escravos no Egito. Agora você imagina o reino de Acabe, quantas mil pessoas não tinha, precisando de água, necessitado de comida para plantar lavoura e tudo mais. Um homem orou e Deus ouviu a voz do homem e socorreu a todos. Eu pergunto para você, e eu quero ser bem sincero,
Por que você não abre a tua boca para poder Deus abençoar os da tua casa? Por que você não abre a boca para que Deus abençoe a tua parentela? Porque tem gente passando aperto na tua parentela. E não precisa ir muito longe, não. Tem pessoas sofrendo necessidade de comida. Estou te falando. E não estou longe de você. Tem pessoas vivendo escravidão. Para comer um pedaço de pão tem que escutar um monte de conversa fiada. Para comer um prato de comida tem que escutar, eu que dou, é eu. E eu lhe digo em nome de Jesus, é necessário isso? Por que tu não ora para Deus mudar essa história? E não estão longe, estão pertinho de você. Tem pessoas aí desempregados, passando aperto no sentido de estão com medo de serem despejados de suas casas, aonde moram de aluguel, e você poderia orar para mudar essa história. Você poderia estar orando para muita coisa acontecer, mas a verdade é, sabe o que acontece? Nós temos fé para orar para mim. Eu vou orar para mim, eu quero mais. O resto que não. Elias, ele abriu os lábios, mas a água ele não queria para ele. A água era para quem? A água era para o povo. A água era para a multidão. E eu lhe digo em nome de Jesus, enquanto você orar, querendo só o seu bem, e depois que a tua vida melhora, você quer pisar esse, aquele outro, porque você está bem, eu vou lhe dizer em nome de Jesus, Deus ele vai olhar para você. E infelizmente, daqui a pouco, aquilo que poderia ser alegria para a tua vida, pode gerar uma tristeza muito grande. Elias não foi hipócrita. Ele poderia orar, Deus me dá água só para mim. E o resto, Deus, porque eu tenho fé, então o Senhor me dá água. Agora o resto que morra de sede. Não. Ele orou, Senhor, envia chuva. Eu quero chuva, mas chuva para que todo esse povo beba, para que todo esse povo esteja feliz. E eu lhe digo em nome de Jesus, o dia que todos nós orarmos, crendo que Deus está esperando a nossa oração para mudar histórias, para mudar situações e fazer de nós, não escravos, mas pessoas livres das garras de mãos de pessoas, sair debaixo de tutela, de favor deste ou daquele, mas você crê que Deus quer fazer e vai fazer, pode ter certeza que nós vamos ver muitos milagres acontecendo, porque eu digo, você é boca de Deus, você fala às vezes coisas e você diz assim, eu não falei, porque às vezes a gente bravo, a verdade é, você quando bravo, você fala besteira. E aquilo que você fala, muitas das vezes na tua ira, na tua revolta, aquilo que você fala às vezes, eu já fiz muito disso, já aconteceu muito disso, antes de eu ser o homem de Deus. E eu dizia assim, eu batia no peito, eu não falei que ia acontecer, olha lá, está vendo o que está acontecendo, está vendo como é que está lá, também é o que ele fez comigo, ou o que ela fez comigo, olha lá, agora está pagando, você lembra que eu falei, olha lá, ó, agora eu me pergunto em nome de Jesus, por que você não fala a palavra de Deus, para você poder dizer, eu não falei, eu falei a palavra de Deus, aí ó, o que está acontecendo, isso que eu falei, eu fui boca de Deus, e Deus operou conforme eu falei. Deus transforma os corações, Deus coloca amor no coração, Deus coloca companheirismo, Deus coloca união, Deus tira em nome de Jesus essa altivez, essa mitidez, essa arrogância desse coração. Tudo isso é palavras, e essas palavras, se você fala em nome de Jesus, crendo que Deus tem poder para fazer, o que você vai ver? O poder de Deus em ação. O que você vai ver? Vai ver Deus fazendo obra. Não adianta, não adianta eu olhar para uma pessoa e falar assim, ó, essa aqui é uma prostituta, não vale nada. O que adiantou? O que eu produzi? Nada. O que adianta eu olhar para o outro? Me perdoe, não vai ficar triste com o que eu estou falando? Não adianta eu olhar para o outro e falar assim, isso aqui não dá nada para ninguém, uma murrinha, uma mão de vaca, não dá nada para ninguém. O que adianta? Isso aqui só fuma, bebe lá no bar e cai lá no bar e gasta o dinheiro no bar. O que eu estou produzindo? Ao invés que eu deveria estar orando, ao invés que eu poderia estar colocando diante de Deus, sendo boca de Deus, Senhor, tu já libertaste essa criatura, Senhor, tu já fizeste obra lá no Calvário por intermédio do teu Filho, e eu creio que a obra redentora do Senhor já alcança essas pessoas. É isso que o Senhor espera de nós, é fé para mudar, é fé para dizer
dizer esse homem louco, esse homem perturbado. Não, esse homem, o Espírito de Deus já possuiu ele e já tornou ele um homem diferente. Toda essa loucura que toma ele, em nome de Jesus, não vai tomar mais, e eu vou ver essa mudança. Isso é fé. E eu lhe digo em nome de Jesus, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos com um monte de bobagem, um monte de besteirinha, um monte de conversinha fiada, e não estamos produzindo aquilo que Deus está esperando. Deus, Ele quer que você creia que Ele pode mudar a história, que Ele pode fazer a diferença. Mas depende de quem? Depende de nós. Se nós não fizermos, Deus não vai fazer. Se nós não mudar, não adianta nós fazer esse arzinho de dentro da igreja. Sabe aquele arzinho de eu sou inofensivo, eu sou uma pessoa muito boa, eu não faço nada de mal para ninguém, eu sou essa coisinha rica aqui. Não adianta você fazer esse ar dentro da igreja. Não adianta você ficar com esse arzinho de... E as pessoas olham para esse arzinho seu e dizem assim, tadinha dela, você vê, olha a coisinha rica, tadinho dele, que rapazinho bom, que homem maravilhoso. Quando na verdade você não é absolutamente nada disso. Então não adianta. Então a realidade é você tem que mudar. Você tem que ter esse tipo de fé, de não sair do Espírito, mas ter a presença do Espírito na tua vida. Você tem que entrar no campo espiritual, porque é nas regiões celestiais que o milagre acontece, porque no campo carnal o milagre não acontece. No campo carnal, sabe o que acontece? As pessoas podem matar você. No campo carnal, você pode perder a tua vida. Agora no campo espiritual, Deus, Ele pode fazer muito mais do que você pensa e imagina. Deus pode tirar você da situação que você se encontra e te colocar no alto retiro, e as pessoas perguntar como é que aconteceu isso. E você vai testemunhar a fé em Deus. Eu tenho a fé, eu tenho a vitória que vence o mundo. Eu tenho fé em Deus, eu tenho a vitória que vence o mundo. Eu tenho testemunho de Deus, porque Deus é o que opera tanto o querer como o executar na nossa vida. Nada acontece se Deus não quiser. Então eu lhe digo, olhe para Deus e que Ele queira mudar a tua história e que você queira ser alcançado por Ele. Amém? Graças a Deus. Você recebe essa palavra ou não? Agora vai ficar lá em casa, aí de vontade de comer um bife, fica lá, você vê. Tá? Pode até acontecer, é lógico. É ou não? Põe a mão no teu coração, vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra que foi pregada. Declaramos que a fé, meu Pai, o próprio apóstolo Paulo disse que a fé não é de todos, mas nós oramos para que o Espírito do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós, para que nós exercitemos essa fé, meu Pai, que vem da parte do Senhor. O Senhor diz na tua palavra em Romanos, meu Pai, tendes tu fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Que todos nós possamos ter essa fé em ação. Todos nós possamos acreditar que os nossos lábios é boca de Deus. E que nós possamos crer em nome de Jesus, que se nós falarmos de acordo com a tua palavra, o Senhor há de honrar a palavra que sai dos nossos lábios. Pai, eu quero a bênção regalada, transbordantes, milagres, meu Pai, do tempo presente, as bênçãos que vêm e alcançam o teu povo, sobre a vida de cada um deles. E eu declaro em nome de Jesus que em tudo você é mais que vencedor, vencedora. Eu declaro que o Senhor é por ti, se o Senhor é por ti, quem será contra? Eu declaro em nome de Jesus que hoje você pode não ter nada, mas você tem tudo que é Deus. E eu declaro em nome de Jesus, ainda que hoje você não tenha, o Senhor vai fazer com que daqui a pouco você possa dizer: aquele socorro de Deus se tornou em bênção permanente na minha vida. É o que eu oro em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, crendo que assim é na tua vida. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Amém? Você quer ajudar a obra? Você que quer e pode. Tem alguém que quer um envelope de dízimo, alguma coisa? A da obra missionária? Isso. Obra missionária. Deixa eu entregar para você. Envelope da obra missionária. Cadê? Cadê? Tem dois. Amém? Segura. Você que vai ofertar, em nome de Jesus. Você que vai ofertar e vai ofertar. Segura. Meu Deus, abençoa a vida dos dizimistas. Pai, esses que não roubam o Senhor, não enganam o Senhor, mas que trazem, sabendo que o Senhor, Pai, é que abre as janelas dos céus. O Senhor que abre portas de emprego. O Senhor que faz com que nós comamos do suor do rosto. Pai, em nome de Jesus, o Senhor diz que com maldição sois amaldiçoados todos os que me roubais, diz o Senhor. Mas, Pai, eu creio que o teu povo está se voltando para o Senhor com temor, porque o Senhor quer aqueles que temem e têm fé para crer que o que o Senhor fala é verdade e há de se cumprir, tanto para o bem como para o mal, daqueles que ouvem, mas não obedecem à tua voz. Abençoa, Deus, essa mão que dá com liberdade. Abençoa o que não tem para dar. Toma-nos, Pai, nas tuas mãos e faz-nos prosperar a cada dia. Porque o Senhor diz na tua palavra, Pai, que nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que faz a tua vontade e o que não faz. E eu rogo ao Senhor, Pai, para que o inimigo, o devorador, que tenta contra a vida dos dizimistas fiéis, caia por terra em nome de Jesus. Que não toque naquilo que é dos fiéis, Pai, mas que o Senhor esteja aumentando a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? E amém. Quem é que vai ajudar? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Já acordou? Deus abençoe. Deus abençoe. Já acordou. Já está me pedindo. Quem mais? Amém. Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, irmãos? Mais alguém? Vamos ficar de pé então? Você entendeu a palavra? Sim ou não? Ou você vai dizer que não é por aí? Você vai praticar?